Gente, eu hoje vim aqui pra falar sobre um assunto muito, digamos assim, ruim mesmo. Sobre sentir falta de alguém que já se foi. Cara, eu tava aqui em casa pensando assim e, tipo, tem muita gente que não dá valor à família. E quando a pessoa já se vai, ela resolve dar valor, né? E tipo, eu fiquei pensando, tem gente, muita gente que fala, nossa, minha mãe é chata, isso, aquilo, outro. Mas você já parou pra pensar, o dia que ela for, vocês vão dizer se ela é chata? Não, não vão, não é? Eu acho assim que as pessoas dão muito pouco valor às outras pessoas e dão mais valor a objetos. E eu acho que vocês deviam pensar mais, 2 vezes, antes de fazer a diferença. Cara, já dizem, ame pessoas, use objetos. E não ao contrário. E tipo, eu acho que perder uma pessoa é uma sensação muito ruim. Ruim mesmo. Mas muita gente, cara, finge que não tá ligando quando a pessoa tá viva. Ela fala, nossa, essa pessoa é muito chata. E tal e tal. E, cara, não dá valor. Mas na minha opinião, a gente tem que valorizar todo mundo. Chato, legal, triste, feliz, não importa. Todo mundo tem sentimento, todo mundo merece ser valorizado. E tipo, eu fico pensando assim, o dia, vocês chegam, todo dia brigam com seu irmão, ou coisa assim, porque eu brigo com a minha irmã. Isso é coisa normal de irmãos. Eu brigo com a minha irmã, mas não aquele de falar assim, eu te odeio demais. Não, isso não. Porque eu sei que se acontecer qualquer coisa com ela, eu não vou ter coragem de deixar ela sozinha. E hoje em dia o mundo tá muito estranho, porque tem irmão que não liga pro outro. Que tipo, tá nem aí. Se o irmão cair no chão, se o irmão passar mal, simplesmente não ligam. E eu acho que isso tá bem errado, porque, tipo, a gente tem que valorizar, sim, as pessoas. E eu vim falar pra vocês sobre isso, sobre perda. E outra coisa que eu vim falar com vocês. Gente, não façam isso. Diferença social, de classe, essas coisas. Não. Não importa. Todo mundo é pessoa. Todo mundo. Não importa se é pobre, se é rico, se tá doente, se tá... Não importa. Todo mundo é pessoa. Cara, eu acho uma coisa muito ridícula o racismo. Muito ridículo mesmo. Porque, tipo, ninguém devia ser discriminado assim por causa da cor, por causa da classe, por causa do jeito, por causa de nada. Cara, eu acho que o que define uma pessoa é o caráter e não a sua cor, nem sua classe social e nem nada disso. E tipo, eu vim falar disso com vocês porque eu achei muito triste isso acontecer. Se você for ver no jornal, muitas pessoas morrem até por causa disso. Então, tipo, velho, eu fico pensando assim, isso não deveria acontecer, não mesmo. E eu vim falar com vocês pra vocês refletir um pouquinho sobre isso. E assim que vocês refletirem, vocês vêm, tipo, comentem aí o que vocês acham. E tal e tal. E resumindo, assim, nunca diga que você não ama sua mãe. Porque o dia que você perder ela, eu te garanto, você vai chorar demais. Vai. E você não vai sofrer só por ter perdido ela. Você vai sofrer ainda mais por não ter dito pra ela todos os dias, eu te amo. E não ter valorizado a presença dela ali perto de você. Você vai chorar demais porque você vai falar, eu não tive tempo pra dizer eu te amo. Eu não tive tempo pra me despedir. Mas fazer uma pergunta. No lugar daquele chata, ela não deixa eu fazer nada. Minha mãe é muito chata, isso, aquilo, outro. Vocês podiam ter dito, eu te amo.
Vocês tiveram tempo sim, só não valorizaram ele. Então, tipo, gente, acho que já chega a falar sobre esse assunto, assim. E eu só vim aqui pra deixar isso pra vocês, falar sobre isso com vocês. E obrigada por assistir esse vídeo. E se vocês puderem dar o seu gostei aqui no vídeo, se vocês gostarem, claro, não tô obrigando ninguém. Se puderem também se inscrevem, quem é inscrito, obrigada. Porque, tipo, isso ajuda demais. E obrigada mesmo por vocês assistirem meus vídeos, porque, tipo, isso é muito importante. Tem gente que fala, nossa, eu só tenho 2 inscritos, tal. Assim, cara, pra mim chegar a 40 e poucos inscritos, pra mim foi o máximo. Então, tipo, eu fiquei muito feliz, eu senti uma sensação... Meu coração queria pular pra fora. Tem gente que só comemora quando chega a 1000 inscritos. Não, gente. Você tem que comemorar cada conquista, das pequenas às grandes, pouquinho a pouquinho. E sem se importar se a conquista é pequena ou é grande. Porque é lá de baixo que surge o vencedor e ele vai lá pra cima. Então, enfim, encerrando esse vídeo, obrigada por vocês assistirem. Comentem, curtem, se inscrevam, ativem o sininho e muito obrigada. Tchau, gente. Fica aí vocês e obrigada mesmo, tá?